Eu queria falar um pouquinho sobre a adoção. Como é que funciona isso, meninas? Eu vou falar um pouquinho dessa questão aí da sociedade, Fica à tá? vontade, Claro. Alba. Porque eu recebia telefonema no Conselho Tutelar bem assim, olha, soube que mandaram uma criança lá pra casa da criança. Eu quero, me dá. Era desse jeito que funcionava. E a gente tinha que explicar que não é assim, que existe um processo. Quero aproveitar a sua fala. Eu lembro que a novela Terra Nostra falava da tal da roda dos enjeitados. Eram mulheres que pariam suas crianças, não queriam, e ia lá num convento. Sim. E colocava o bebezinho lá, e ali as madres tratavam de dar um rumo para aquela... Ainda temos roda dos enjeitados hoje? Modernas? Assim, a mãe que não quer e entrega, e etc. Olha, não falaria dessa forma, mas existe a entrega legal, que ela é feita no hospital, a mãe claro que a roda dos sinaliza. enjeitados, nós estamos falando lá de 1800, né? 1700, alguma coisa, né, gente? Pelo amor de Deus, lógico, né? Mas, assim, ainda existe esse processo de não quero essa criança, vou entregar para alguém. Isso, a entrega legal, ela é feita direto no hospital, mas é sinalizado para a justiça. Geralmente, quando é feito da forma correta, já tem um casal aguardando essa criança. Tem uma galera na fila de espera. Exatamente. Tá. Entendeu? O processo de adoção, a Josi vai falar mais um pouquinho, mas eu queria só falar essa questão, porque as pessoas acham que é muito assim, ah, não, eu quero, me dá, e existe como quem vai ali no Armazém Rio comprar e a gente sempre falava isso, né? Nossas crianças não estão no mercado para poder pegarem ali, não. Tem uns que até escolhem, né? Não, se for pretinho, eu não quero não, hein? Tem que ser lourinho, né? Tem isso, né? E o que atrasa muito a adoção também são esses estereótipos, né? Isso acaba atrasando muito a adoção. A questão de idade, a questão de quero sexo. Menino, quero menina. Isso. Né? Principalmente, eu acho que a questão de idade atrasa bastante, porque as pessoas, elas focam em querer o bebê. Mas nós temos muitas crianças que já passaram por algumas situações, estão lá na fila de adoção e acabam, às vezes, saindo do abrigo com 18 anos e não são adotados. Caramba. Entendeu? Isso é realmente algo muito triste, mas também tem as partes boas, né, Josi? É verdade. E pegando um ganchinho da Elba, que pontua sobre a entrega legal, e assim, falar sobre adoção mexe um pouquinho. Se eu chorar, Geisa, né? Todo mundo aqui já pegou um pouquinho. Eu não sei que milagre, ainda que você já não chorou. É verdade, eu tô ficando estranha. Aqui. Eu tô meio ficando. Mas a entrega legal, ela precisa ser falada, né? A gente precisa impedir, né, algumas situações que acontecem por falta de orientação, né? Corrigir, por falta, né? Exatamente. Alguns e nós temos hoje, né, regulamentado, né, existe lei específica que acolhe essa mãe que decide, né, fazer a entrega legal. E é redundante, né? A entrega legal, ela deveria de fato ser legal, mas nem sempre é na prática. Essa mãe que decide não dar continuidade, interromper a gravidez, ela precisa ser amparada, né? Isso, em algum momento, ela vai sinalizar para alguém, seja numa fila de padaria, seja numa ESF, em algum lugar ela vai sinalizar que ela não quer ter aquela criança. E a gente precisa entender que existe um processo que dá o direito de acolhimento dessa mulher, que garanta a ela o sigilo, que garanta a ela o acolhimento que ela precisa. Ela, às vezes, foi fruto de uma violência, fruto de um relacionamento não permitido. E aí, que forma isso acontece? Nós temos hoje, assim, a gente precisa enaltecer muito o Poder Judiciário Municipal. O nosso Poder Judiciário de Rio Bonito é incrível, sabe? Que delícia trabalhar com eles, né? Toda a equipe técnica da Vara, a Promotoria Judiciária, porque eles entendem essa harmonia, né, das relações em garantir o que é direito, né? E a gente já ouviu muitos absurdos, né? Que fulano pegou o filho da vizinha e está escondido. Eu recentemente, uma pessoa... E eu falo muito sobre adoção, porque é algo que eu levanto muito a bandeira. Eu não posso falar, não, Josi. Eu estou com uma criança assim lá em casa. Eu falei, você não fala isso para mim. Não tem como esconder que isso existe, né? Que você está com uma criança irregular. E eu precisei fazer uma notificação do caso. Mas a entrega legal, ela vem para realmente dar esse suporte, né? E aí a mulher, quando ela decide, existe uma notificação. E essa mulher é encaminhada para o Poder Judiciário, né? E aí a gente comemora que, né, foi publicado em 2024, a entrega legal aumentou para quase 2.000 mulheres que decidiram fazer essa entrega legal. Que bacana. Exatamente. Então é uma publicação que anima, porque é uma mulher que decidiu levar a gravidez até o final e não interromper, porque ela também tem esse direito legal. E aí me permita fazer um recorte aqui para lembrar que dentro dessa discussão
polarizada pelas questões de entendimento político de esquerda e direita, fala-se tanto da questão do aborto, né? Sim. De liberar, de não liberar, etc. Olha que caminho bacana aí, que eu não vejo ser pensado nas discussões sobre isso, né? E aí, por que a gente fala e a gente se emociona, Flávio? Porque, assim, às vezes a gente milita tanto em uma esfera de interromper algo, mas não milita sobre o que é legal, o que é publicado, o que é lei que regimenta, sabe? E a entrega legal, ela regulariza. Você não quer bacana, mas beleza, mas tem alguém até que o final queira. E tem alguém que vai querer, tem alguém. Né? E aí a gente identifica essa mulher que sinalizou a entrega legal e ela vai ser encaminhada de forma sigilosa. Recentemente até veio à tona a atriz Carla Castanho, né? Ela foi exposta por uma questão que ela queria interromper e acabou isso sendo vazado, né? E essa mulher ela é encaminhada ao sistema judiciário e a equipe técnica da vara faz esse acolhimento, faz a comunicação com a maternidade de onde essa criança vai nascer e aí precisa ter todo um sigilo, né? Tanto da mulher quanto da criança, de onde mora e tudo mais. Mas ressaltando que essa criança futuramente ela tem direito de saber sobre a sua paternidade. Isso precisa estar registrado, por isso que existe um processo judicial de entrega legal. Nem sempre os casos vão acontecer de uma entrega legal, a criança já sai do hospital direto para o casal. Porque existe um trâmite a ser seguido. Até porque por lei, essa criança ela tem direito de reconhecer a sua paternidade futuramente, então não pode ser de qualquer forma. Então, a maioria dos casos, né, essa mulher ela vai para o sistema judiciário, é encaminhado para a maternidade, já tem essa comunicação, tem um documento próprio para isso, né? Assim, vou ter um filho em casa, existe essa comunicação, principalmente na ESF, né? A ESF é a porta de entrada que essa mulher vai para pré-natal e tudo mais. Então, existe uma notificação disso. Opa, essa mulher sinalizou que não quer levar até o final, é encaminhada e aí o sistema judiciário faz essa comunicação. Beleza, a mãe nasceu, a criança nasceu, e aí essa criança, na maioria dos casos, mas existem exceções, porque alguns entendimentos de que não precisa essa criança ir ser exposta no acolhimento, então já tem ali uma entrega legal saindo da maternidade para esses pais adotivos que já estão habilitados. E aí essa habilitação, Flávio, e aí aconteceu a entrega legal, essa criança nasceu, foi para a instituição de acolhimento, e aí tem essa comunicação da equipe técnica da vara, né, que ela, composta por assistente social e psicólogo, eles se comunicam com a equipe técnica da instituição de acolhimento, quando a criança vai. E quando não vai, essa comunicação é feita pela própria equipe com o casal ou quem vai adotar. Porque hoje você pode ser solo e você optou, mas tem que ter maior de 18, uma diferença de idade da criança, né, não responder antecedente criminal, tem toda a documentação, comprovar que não está em situação de vulnerabilidade. E aí esse casal é acionado, ou a pessoa é acionada para conduzir essa adoção. E aí a gente observa, Flávia, a gente ouve muito falar sobre isso, que a fila da adoção ela não bate, realmente não bate, a conta não fecha. E aí você mesmo pontuou, existe um cadastro, existe uma etapa. E aí todo mundo fala, porque adoção, isso não serve para nada, isso não existe, isso não acontece, as crianças... Tem um monte de criança no abrigo jogada, não é bem assim. Existe um estudo prévio e quando você faz o cadastro e você se habilita, você diz a criança que você quer, a cor que você quer, homem, mulher, o sexo, se tem alguma questão ou não. Você só quer uma criança de tal idade. Pode ser irmã. Não pode ser da cor negra. Mas, geralmente, o que chega na instituição de acolhimento não é nenhum branquinho do olho azul e bebê. São crianças negras que sempre vêm com um conjunto de irmãos, sempre 1, 2, 3 ou mais. E aí o seu perfil de adoção é sempre um bebê branquinho que parece ali com a característica de quem está adotando. Por que essa conta não fecha? Porque a Elba fez o seu cadastro e ela disse que ela queria qualquer um. Então, a fila para a Elba vai andar mais rápido e a gente já participou de uma adoção tardia que o casal ele tinha acabado de se habilitar. Não levou nem um mês, estava finalizando e conseguiu a adoção tardia. Por quê? Porque a sua habilitação foi fora do perfil. Então, a gente, quando fala sobre a adoção, a gente precisa falar sobre um estudo técnico que está acontecendo. Porque nem sempre quem está acolhido à instituição de acolhimento está com a instituição do poder familiar. Existe um trabalho técnico sendo feito pela equipe técnica da vara, junto com a equipe técnica do acolhimento e outros serviços socioassistenciais para entender aquela situação. Porque senão a gente sai distribuindo de instituição poder familiar e por isso é a avaliação tanto do conselho que está na ponta, da equipe do acolhimento, porque assim, a gente define e decide
A vida daquela criança está na nossa mão. Então, qualquer linha que a gente sinaliza que é negligência, que é maus tratos e todas essas características, o Poder Judiciário, em audiência concentrada, raramente o juiz, em alguns casos, assim, em Rio Bonito, a gente teve o prazer, né, de ter juízes muito comprometidos de lerem o processo, sempre foi relatório muito pormenorizado, então isso quase não aconteceu. Mas pode acontecer que não tenha tempo de ler e eles vão perguntar para a equipe, o que vocês decidem? A maioria das audiências, né, eles perguntam o que a gente decide sobre aquela criança. Eu decido que a mãe e o pai não têm mais condição. Em que lugar que a gente se coloca para eu definir que isso já está definido, sabe? Então, eu preciso ter um olhar muito atento, por isso que, às vezes, os acolhimentos têm criança, mas não estão para adoção, porque não destituíram. E aí, o recorte de criança, bebê, sai mais rápido, porque não existe o vínculo familiar, não precisa fazer o teste de convivência, não precisa ter aquele vínculo, então a entrega legal ela acaba sendo mais rápida. Usando a palavra da Geisa, não existe reconstrução. Não existe. É só construir. Exatamente. Então, assim, e quando tem um casal, alguém que decide em levar 6 crianças, a gente tem que entender o seguinte: criança, ela dá defeito, seja de instituição de acolhimento ou seja seu, do próprio ventre. Claro. Então, assim, não é porque é acolhido... Acredito que 99% dos que estão com defeito por aí... Exatamente. Foram de... Exatamente. Mas tem essa característica... Não foram de instituição. Tem essa característica. Então, os olhares hoje das instituições são adolescentes, são irmãos, porque geralmente não querem adotar, né, nesse recorte. Então, a gente precisa entender que existe um estudo técnico, existe documentação, existe destituição familiar sendo avaliada ainda. Suspensão não quer dizer destituição. Depois que você entra nesse mundo, assim, as pessoas romantizam muito, né? O meu sonho é adotar. Né? A adoção, ela não é só um ato de amor, é uma escolha. E como todas as escolhas, tem uma consequência. Quem escolhe adotar uma criança, que não seja nem adolescente, mas uma criança de 3, 4, 5 anos, precisa ter a consciência que essa criança vem com uma carga. Né? E o adotante, ele tem que ter a consciência que ele vai passar por várias fases. Porque tem casal que não consegue superar e quer devolver a criança. Como se fosse um objeto. Como se fosse uma mercadoria. Exatamente. Entendeu? Eu até falei, estava conversando com a minha equipe lá, porque quando o casal vai adotar, ele tem que participar de um curso, que é o Quintal de Ana. Né? Eu falei, nós vamos fazer aqui na casa, o quintal da casa. Porque além deles trabalharem lá no Quintal de Ana, nós vamos trabalhar aqui também, esses pais, para que eles tenham consciência da adoção. Porque é um processo muito difícil, tanto para os pais quanto para a criança. Você imagina, uma criança, no primeiro momento é maravilhoso, né? Um pai novo, uma mãe nova. Mas, de repente, aquela criança começa a olhar para aquela mãe que adotou com raiva. Não era para ser você. Eu queria minha mãe, você não é minha mãe. E tem isso, a criança decide para quem ela quer ir. E aí, cara, e se eu quiser ir embora? Alex me adotou. E eu cheguei lá e falei, Alex, não gostei não, porque eu queria um PlayStation 2, você só me deu aqui um Atari velho. É o que a Geisa está pontuando. E aí eu quero ir embora. E como é que é isso, né? Se a criança quiser assim, já tiver se ela tiver uma opinião formada e realmente uma não idade, quiser... né? É a partir de que idade que a criança pode ter esse tipo de pensamento? Não tem uma Qualquer idade. Não tem uma idade certa, né? E assim, depende muito do casal, né? O casal ali, ele tem que conquistar aquela criança. Conquistar. Mas se chegar ao ponto da criança realmente não querer de jeito nenhum, não quiser de jeito nenhum, ele vai ser devolvido. Vai ser devolvido. Como nós já recebemos crianças de volta. Eu já fui buscar criança no abrigo, no fórum que foi devolvido, que a cena foi... Não sei se você estava lá ainda, acho que não. A cena foi, assim, até emocionante. Que quando eu estava sentada no corredor do fórum, esperando... Quando a criança te viu correndo para os seus braços, como se você fosse a mãe. Exatamente. Ela veio e falou...
me leva para casa, tia Antes de Geisa. você falar, eu já estava imaginando Exatamente, essa a cena foi hollywoodiana. exatamente. Ela veio correndo, me abraçou e falou: me leva para casa, tia Geisa. E ela respirou, entendeu? E aí a criança, ela vai ficar onde ela se sente cuidada, onde ela se sente acolhida. Geisa, eu quando trabalhei no respeitada. Estocolônia, eu tinha um paciente que estava lá há 28 anos. E um belo dia a família resolveu levá-lo para casa. Para uma festa. Quando chegou 7 horas da noite, depois que ele jantou, ele olhou para a irmã e disse assim: me leva para casa. E a irmã: cara, você está em casa, aqui é seu quarto, não sei o quê. Não, minha casa é lá. Que sua casa é lá, rapaz, lá e tal. E eles tiveram que trazer. Esse paciente ele não se adaptou em casa. Não se adaptou. Esse é o motivo da criança não ficar tanto tempo no abrigo. Até onde que às vezes não é nem uma questão de maltrato dessa família adotante. É porque a criança assimilou o ambiente do abrigo como a casa dela. É possível isso também, né? Sim. Ontem eu até postei porque na minha a gente rede pensa social. logo que a família não soube tratar, soube maltratou. Mas às vezes não é isso. Às vezes é uma questão de... Eu recebi um desenho ontem da minha filha, né? E o desenho era uma menininha no balanço e outra dentro da casa. Eu falei: o que é esse desenho? Ela falou assim: aqui é você e aqui sou eu. Eu falei: e o que eu estou fazendo? Ela falou: me protegendo. Sabe? E a representatividade é muito grande, entendeu? É muito grande. Eles reconhecem quem protege, quem ama, quem cuida, né? E é uma sensibilidade muito inocente e muito verdadeira. Exatamente. Né? E é a mesma criança que rejeitou a família que adotou. Entendeu? E aí eu falei: nós temos que fazer um trabalho para que ela aceite uma nova família. Né? É todo um trabalho que a gente precisa ali para que ela aceite uma nova família. E esse processo de adoção, ele também tem um processo de convívio. A criança, ela está no abrigo, mas ela vai na casa do adotante, ela passeia vai com dar o um adotante. passeio, São né? etapas, São etapas. E mesmo para você assim, ir identificando essas possíveis... Exatamente. E mesmo assim, tem vezes que após a criança ir, ela retorna. Né? E aí, a preparação para adoção, ela precisa ser muito levada a sério. Às vezes, pela ansiedade, a pessoa adotante, ela não quer... É tudo muito burocrático. Mas exatamente para não acontecer essas devoluções.